comigo a tua palavra. Eu me chamo Rodrigo Ferrari, sou casado, tenho 3 filhos, Davi, a Maria Luísa e a Laura. Sou servo de um grupo de oração que acontece também todas as terças-feiras, Grupo São Miguel Arcanjo, que acontece lá no bairro do Mantiqueira. Assim que estiverem por lá, um dia como esse, por exemplo, não está tendo grupo lá, né? Talvez não tenha grupo aqui, pareçam por lá para visitar também o nosso grupo de oração. Amém? O tema proposto para nós nessa noite é: não tenhas medo. Fala isso para o seu irmão: não tenhas medo. Fala isso para ele: não tenhas medo. O medo, ele tem paralisado muitas famílias. O medo tem nos paralisado. O medo tem impedido eu e você de avançar. E é sobre isso nessa noite que nós vamos conversar. Acharam? Olha o que vai dizer a palavra de Deus para nós. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela 4ª vigília da noite, Jesus veio a eles, caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam, caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhas medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinham subido para a barca e o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da salvação. Vamos aplaudir esta palavra. Ela é para você, ela é para mim nesta noite. Dá um beijo nela. Você que trouxe, dá um beijo. Santo Agostinho diz que quando nós beijamos as Escrituras, nós beijamos o próprio Cristo, a própria face de Cristo. Amados irmãos, o medo, ele é uma defesa nossa, pois sem ele seríamos imprudentes para dirigir um carro a 200 km por hora. O medo para mim, para você, é uma defesa muito importante, para que nós, na beira de um abismo, tenhamos medo e não nos lancemos, porque sabemos que vamos morrer. Mas ele, em excesso na minha e na tua vida, ele é um problema muito sério. Ele nos paralisa. Eles tiram de nós, arranca de mim, arranca de você a esperança que o melhor está por vir. Então, diante desse tema, diante de tudo isso, como motivação no seu coração, eu quero que você entenda que o medo, ele é necessário para mim e para você, mas não em excesso. Em excesso nos paralisa. Todos nós temos muitos medos, não é? Medo da morte, medo da perca, medo de uma notícia contrária. Medo, somos cercados de medo. Agora, o medo, ele em excesso nos faz ver coisas, nos traz sofrimento, nos faz perder o sono, sim ou não? Nos faz perder o apetite e tantas outras coisas.
Hoje o Senhor quer falar para todos aqui: por que tens medo? Por que nós estamos então com um medo excessivo? Talvez pelo cenário que nós estamos vivendo, não é verdade? Temos medo. Mas tendo medo ou não, irmãos, as coisas vão acontecer conosco. Nenhum de nós estamos isento de passar pelas provações, mas a única certeza que eu e você precisamos ter é aonde nós estamos firmados. E nós precisamos estar firmados em Jesus. Fala isso para o seu irmão: você precisa estar firmado em Jesus. Ele é a nossa única esperança, irmãos. Jesus, ele é muito pedagógico. Essa palavra, e aqui eu gostaria de vir trazendo detalhes dela, porque aprendi aquilo que José Maria Escrivá vai dizer: o Espírito Santo, ele não desperdiça palavras. Cada vírgula, cada escrito, cada detalhe desta palavra não pode passar despercebido nessa noite. A forma que incendeia o meu e o teu coração é pela palavra. E por isso, irmãos, olha como Jesus está sendo pedagógico diante desta palavra e aquilo que ele ia falando ao meu coração. Veja comigo o verso de número 22. Olha o que Jesus vai dizer. Logo depois, Jesus obrigou. Ele falou para os seus discípulos: vai na frente. Logo depois, Jesus obrigou os seus discípulos a entrar na barca e passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia as multidões. Jesus é pedagógico. Ele obrigou os discípulos a ir sem ele, porque queria comunicar algo muito importante. Jesus quer mostrar para mim e para você, que aqui hoje está neste grupo de oração na comunidade Pleroma, o que acontece se eu e você formos sem ele. O que acontece é muito grave. Sem Jesus não dá, irmão. Não dá para nós irmos na frente. E por isso que muitos têm se frustrado, muitos têm tomado a frente e apenas ir, sem chamar o Senhor para estar com ele. Talvez muito desses medos que hoje você tem enfrentado seja porque você até aqui tem ido sozinho. Você tem tentado fazer do seu jeito. Fala isso para o seu irmão: não é do seu jeito não, Fábio, não é do seu jeito não. Jesus quer nos ensinar isso nessa noite. Então ele faz, ele obriga, ele fala: ó, pai, pode ir na frente, entra na barca e vai na frente. Que perigo é eu e você irmos com uma barca sem Jesus. Fala para o seu irmão: sem Jesus não dá. É muito perigoso a caminhada. Muitas famílias se destruindo porque Jesus não está na barca dessa família. Muitas famílias construindo, sonhando, realizando, comprando, buscando, mas sem Jesus. E Jesus quer dar essa alerta para mim e para você, porque ele é pedagógico. Jesus é pedagógico. E ele sabe o quanto que eu e você somos frágeis. O justo dizia isso, diante da noção que o Senhor dava a eles de um barquinho de papel no oceano. Fraquinhos somos nós. E sem Jesus, irmão, não dá. Interessante que eu marquei aqui antes, né? Êxodo capítulo de número 30, verso 15. Moisés vai dizer assim, quando o Senhor manda ele ir, ele fala assim: Senhor, se a tua presença não estiver comigo, não me faça nem sair desse lugar. Essa é a minha e a sua atitude. Em tudo aquilo que nós formos fazer, nós precisamos dizer como Moisés um dia disse lá em Êxodo capítulo 30, verso 15: se a tua presença não estiver comigo, Senhor, se a tua face não estiver comigo, não me faça sair desse lugar.
Fala para o seu irmão, aprendeu isso? Fala para o seu irmão, só olha para ele, aprendeu? Vai caminhar, a presença do Senhor precisa ir contigo. Vai trabalhar, a presença do Senhor precisa ir contigo. Aonde você for, a presença do Senhor precisa estar contigo, porque senão nós vamos ver o que vai acontecer quando Jesus voltar com nós. Os medos excessivos são por isso, porque nós começamos a ver fábulas, nós começamos a perder a orientação, mas eles são obedientes. Veja o verso de 23 comigo. Vai dizer que eles subiram na barca. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão, e chegando à noite estava lá sozinho. Jesus se retirou deles. É sempre importante observar que sempre Jesus quer ensinar eles. Jesus é pedagógico. Jesus falou: vou deixar eles ir sozinhos, vou me retirar para orar, e daqui a pouquinho nós vamos ver o que vai acontecer. Deus permite, irmão. Deus permite. Se você quer ir na frente, pode ir. E às vezes nós precisamos, sabe, ser como Jacó, de agarrar e falar: não sai sem o Senhor, eu não vou. Quero ser abençoado. Falta isso para mim e para você. Me encanta essa pedagogia de Jesus. Jesus quer ensinar o quanto somos frágeis sem Ele, e o quanto acreditamos em qualquer falácias por aí quando estamos indo sem Ele. Isso é importante nós dizermos. Veja o verso 24 comigo. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Olha o que eu marquei. É importante perceber que Jesus permitiu que os seus discípulos avançassem sem Ele. Eles não viram Jesus, mas Jesus nunca tirou os olhos dele, mesmo sabendo que eles estavam enfrentando uma tempestade. Jesus nunca tirou os olhos de você, mesmo que você foi sem Ele, Ele não tira os olhos de você. Mesmo que você chegou aqui nessa noite, mesmo que você lá fora tenha tomado tantas e tantas decisões sem Jesus, Ele não tira os olhos de você. Os discípulos não estavam vendo nada. Os discípulos estavam numa grande tempestade, a barca já estava sendo agitada. Eles não estavam, mas Jesus, Ele permite. Fala para o seu irmão isso. Jesus permite a sua barca ser agitada, irmão. Fala isso para ele. Estarmos aqui neste grupo de oração, estarmos caminhando, andando com Jesus como os discípulos, não nos isenta de tempestades em nossas barcas. Semana nós perdemos um irmão muito querido, Deivão, cheio de sonhos. O luto bateu na casa da irmã Mônica. A nossa tempestade, barco de Jesus também passa tempestade, irmão. Nós não estamos isentos de passar dias maus, dias agitados. Por isso que Paulo, quando vai dizer aos Éfesos, ele vai dizer que nós precisamos estar revestidos com a armadura de Cristo, para que possais resistir os dias maus, porque eles vêm. Eles vêm para mim e para você, porque a nossa barca também passa por agitação. Jesus permite. Entretanto, a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas. É importante perceber que Jesus permitiu que seus discípulos avançassem sem Ele. Jesus nunca tira os olhos de nós, irmão, nunca, nunca. O que eu aprendo aqui é que Jesus até permite que eu e você avance, mas é impossível passar por tempestades sem Jesus. E por causa do medo, da incerteza, das ondas e ventos fortes que agitam a barca de nossas vidas, mesmo assim Ele permite, irmãos. Mas o mais importante disso é que Ele estava de olho naqueles discípulos. Ele está de olho sobre a sua vida.
Que seja uma decisão diária na sua história, de dizer: Senhor, eu não vou sair daqui, eu não vou trabalhar, eu não vou fazer o dever de casa, eu não vou resolver nada, eu não vou passar para outra margem sem a tua presença. Que essa palavra gere esse sentimento no seu coração nessa noite. E vai dizer no verso 25 que pela quarta vigília da noite veio Jesus caminhando sobre o mar. Só para que você situe mais ou menos o horário, é entre as 3 da manhã às 6 da manhã, é a quarta vigília. A primeira é das 6 às 9 da noite, da 9 à meia-noite a segunda, a terceira até as 3 da manhã, e a quarta vigília. Ou seja, Jesus deixou eles um grande período sem Jesus. Jesus deixou eles fazer um caminho longo sem ele. Mas vai dizer que Jesus foi caminhando sobre as águas em direção a eles. Imagina uma grande tempestade. Eu já fui pescar no mar, já pegamos tempestade no mar. Impressionante, tem hora que você está, o barco está lá em cima, você olha o mar lá embaixo, daqui a pouquinho ele abaixa com tudo, o mar está lá em cima, e agita para um lado e agita para o outro, você vai segurando, eu fico imaginando eles. Hoje nós temos barcos mais reforçados do que naquela época, eu garanto para você. E veja, não importa a hora que Jesus sempre será o nosso único socorro. Não importa a hora que vem, Ele é o único socorro. Em meio aos seus medos, a agitação da sua barca, não há outro, irmão. Ele é o seu único socorro. Fale isso para o seu irmão: Jesus é o seu único socorro. Não importa a hora, Ele é. Perceba uma coisa: se você veio aqui neste grupo pensando que você veio até Jesus, você está errado. Se você veio aqui achando que você veio até Ele, você está errado. Hoje é Ele que vem ao seu encontro. Assim como Ele fez com esses discípulos, hoje Ele está vindo ao seu encontro. Hoje é Ele que quer te chamar a algo extraordinário nessa noite. É Ele que vem ao encontro desses homens que estavam desesperados. É Jesus que vem ao encontro do seu barco. É Ele que vem ao encontro dos seus medos, para te perguntar uma coisa: por que você tem medo, filho? Por que você tem medo? Porque tens medo. Ele veio ao seu encontro para te fazer essa pergunta: por que tens medo? Mas veja a atitude dos discípulos. Os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas e ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Veja, perceba que quando Jesus não está no barco da nossa vida, nós corremos um grande risco de associarmos manifestações de Deus a fábulas. Fantasma, não. É o próprio Jesus que vem ao teu encontro nessa noite. Quando Jesus não está, nós acreditamos em qualquer falácia que o mundo propõe para nós. Quantas fábulas nós estamos vendo por aí, irmão? Quantas pessoas buscando em horóscopos? Quantas pessoas buscando no espiritismo, em videntes? Quantas pessoas buscando em tantos lugares? Se você disser que tem uma pedra que cura lá no Japão, eles vão lá. Se a pessoa tiver um poder, ela vai lá, porque ela acredita em qualquer falácia. Quando Jesus não está na barca da nossa vida, nós acreditamos em qualquer fábula, ao ponto de trocar aquilo que é manifestação de Deus por fábulas. Fala para o seu irmão: abre o seu olho, irmão. Fala para ele. Nós não podemos fazer isso. Tudo precisa ser renunciado em nossa vida. O que eu vejo nessa passagem é Jesus mostrando que não há espaço para fábulas
e sim um Deus que pode tudo, andar sobre as águas, abrir o mar, Ele pode tudo. Jesus não abre espaço para fábulas, irmãos. Jesus não abre espaço para nada. Ele vem mostrar que Ele é o Deus do impossível. Quando Ele anda sobre as águas, Ele está mostrando para mim e para você. Ele me chama e chama você a andar em campos de milagres. Como tem estado a sua fé, irmão? Jesus não entra em barcas de dúvida, e sim em barcas de convicções. Jesus falou: sou eu que estou aqui. Mas Jesus logo disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhas medo. Jesus, Ele mata o mal na raiz. Jesus já corta, não é fantasma, sou eu. Para com essas falácias, para com tudo. Jesus mata no ninho, na raiz. Aí vem Pedro, com toda a sua paixão em Jesus. Eu admiro, eu sou fã de Pedro, porque Pedro, ele representa muitas vezes esse homem aqui, que é impulsivo, que toma frente, que às vezes fala demais, mas ama Jesus. Ele amava tanto Jesus, que se Jesus está dentro da barca, lá para Pedro. Agora Jesus está andando sobre as águas, Ele quer estar onde Jesus está, irmão. Eu e você precisamos entender isso nessa noite, que nós precisamos ter esse desejo, esse amor por Jesus. Aonde Jesus estiver, é lá que eu quero estar. Isso que Pedro está mostrando para mim. Ou dentro da barca ou fora da barca, Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda eu ir sobre as águas até junto de ti. Pedro conhecia Jesus, sabia do que ele era capaz de andar, de fazer também Pedro andar. Sabe, irmãos, na verdade vamos ter que fazer igual a Pedro, pedir a Deus em meio àquilo que é o impossível aos nossos olhos, ter a convicção que o Senhor pode e está acima daquilo que é impossível em nossas vidas. É preciso sair daqui, sair daquilo que achamos que é a nossa segurança como barco, para caminharmos em direção a Jesus, caminhar sobre a doença, caminhar sobre os problemas, sobre aquilo que tem representado o impossível na nossa vida, porque Ele é maior do que tudo. Eu e você vamos ter que andar em campos de milagres. Eu e você vamos precisar ir até Jesus, independentemente do campo que nós estamos. Jesus precisa estar acima do seu medo. Jesus precisa estar acima de tudo, até mesmo daquilo que aos nossos olhos é impossível. Ele precisa, e agora vai exigir, Paulo chama, vai exigir de mim, de você, esse sentimento de Pedro, de ir em direção a Jesus. Jesus fala para ele: vem, Pedro. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Eu aprendo 3 maneiras de ter coragem como Pedro, e eu marquei aqui. Primeiro, repita comigo: a coragem para pedir a Jesus. Diga comigo: a coragem para pedir a Jesus. Segundo, coragem para sair do lugar de segurança que nós nos encontramos. E terceiro, coragem para colocar toda a confiança em Jesus, mesmo diante das nossas fraquezas. Essa é a coragem que nós precisamos. Ele é o Deus do impossível, irmãos. Ele é o Deus que tudo pode. Por que tens medo, então? Ele é o Deus que tudo pode. Mas redobrando a violência do vento, teve medo, como eu e você. Dias difíceis, vai dizer o Frei Gilson, me atormentam. Parece que não vou vencer. Dias difíceis eu vejo ao meu redor. Eu preciso de fé para continuar. Mas Jesus segura a minha mão.
Veja, perceba isso. Nós precisamos ter essa convicção dentro do nosso coração, que vai redobrar. Pedro até estava andando, Pedro começa a pisar sobre as águas, ele vai em direção a Jesus, mas ele começa a observar ventos contrários. Aconteça o que acontecer, não tire os olhos de Jesus. A maior arma do inimigo hoje é tirar eu e você do foco que é Jesus. Tudo tira o nosso foco. Quando nós vamos orar, o celular começa a tocar. Quantas distrações o mundo tem nos dado. Quando você entra no Facebook, a hora que você vai ver quanto tempo você ficou ali. Nós, mesmo estando agitado por tantas coisas, nós não estamos observando, e por isso nós estamos afundando. As agitações desse mundo não pode ser maior que olhar nos olhos de Jesus. Nada pode ganhar o meu e o teu coração do que esse amor. É lá que é ali que ele está, é lá que eu vou. Essa palavra é pedagógica para mim e para você. Essa palavra ela é muito pedagógica para mim e para você. Mas redobrando a violência do vento, teve medo e começando a afundar, gritou: Senhor, me salva. Não podemos esperar afundar para gritar o Senhor. A palavra está dizendo que começando a afundar ele já gritou. Que detalhe. Irmãos, nós precisamos ter a certeza de que é Jesus por nós. A palavra lá em João, no último capítulo, vai dizer que Pedro foi nadando em direção a Jesus até a praia. Então eu posso afirmar dentro da Bíblia que Pedro sabia nadar. Ele podia voltar para a barca, mas ele era tão apaixonado por Jesus que quando ele começa a afundar, ele já grita: Senhor, me salva. Não espera, irmão, não espera. Cuidado para não beber água salgada, pode não dar tempo. Não espera as coisas piorarem. É Jesus por mim o tempo todo. Tem que ser também na sua vida. Fala isso pro seu irmão: cuidado, irmão. Fala para ele: cuidado para não beber água salgada, hein? Cuidado. Estou terminando. A palavra não vai dizer que Jesus deixou de afundar. Quando eu grito, por exemplo, o Gilson está lá atrás, eu grito: ô Gilson, porque eu preciso gritar para que o Gilson possa me ouvir. Aqui eu tenho o recurso do microfone, mas se eu não tiver, eu tenho que gritar, porque o Gilson está longe de mim. Talvez Pedro grita porque ele achou que Jesus estava longe, mas a palavra vai dizer no verso 31 que no mesmo instante Jesus estendeu a mão e segurou e lhe disse: homem de pouca fé, porque duvidaste? Talvez você ache que Jesus está longe de você, irmão. Grita, invoca o nome dele, diga para ele: Senhor, me ajuda. Em meio a essas tempestades que eu estou vivendo, me ajuda, Senhor. Sozinho eu não consigo, sozinho não dá. Nós precisamos entender isso nessa noite, irmão. Quando invocamos o nome do Senhor, a resposta é instantânea, ela é imediata, porque o Senhor está perto de mim, de você. O que Ele quer de mim, de você, é essa coragem de dizer: Senhor, me salva. Salva minha casa, Jesus. Salva meus filhos. Salva-me, Senhor. Mas vai dizer que quando, veja o 32 comigo, apenas tinham subido para a barca e o vento cessou. Entende por que Jesus precisa estar na barca da sua vida? Porque é só Ele que vai cessar toda e qualquer tempestade. É só Ele que vai cessar toda e qualquer tempestade da minha vida. Jesus é o nosso porto seguro. Só Ele pode acalmar a tempestade da nossa vida. E o último versículo: então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram:
tu és verdadeiramente o Filho de Deus. A minha conclusão aqui para você, um pensamento que eu coloquei e que eu finalizo aqui para nós orarmos. Nós começamos a afundar na vida quando damos atenção e preferência nas sensações e barulho externo que o mundo faz, mais do que a voz mansa e o olhar sereno do Senhor. Assim aconteceu com Pedro, que se preocupou, focou mais no ambiente externo do que em campo de milagre que Deus o chamou a experimentar. Quando olhamos para Jesus, o impossível se torna possível, ou seja, o mar se torna como um asfalto, e quando tiramos nossos olhos dele, afundamos. Sabe qual a maior graça que eu aprendo diante desta passagem? Pedro acaba de afundar e já grita: Senhor, salva-me. A palavra diz que no mesmo instante Jesus estendeu a mão. Mesmo em meio aos nossos fracassos e erros, Jesus sempre está tão perto, mas tão perto de nós, pronto para estender sua mão a nós. E isso é uma graça para mim, para você. Feche os olhos só por um instante. E vai dizendo isso que Pedro disse: Senhor, me salve. Senhor, me ajuda. Senhor, às vezes o medo tem me tirado, Senhor, de caminhar por este campo de milagre. Vai entrando em juízo com o Senhor, vai dizendo isso para Ele, vai sendo sincero como um homem justo, para dizer: olha, Senhor, eu tenho observado mais as situações externas do que ouvido a Tua voz mansa. Senhor, me perdoa pelas vezes que eu quis ir à frente. Me perdoa, Senhor, pelas vezes que eu não convidei o Senhor para estar comigo em todas as decisões. E por isso, Senhor, o medo toma conta. Por isso, Senhor, que nós andamos tão atribulados, Senhor. Por isso que nós andamos sem esperanças, porque nós perdemos a visão que o Teu braço me resgata. Nós perdemos a visão, Senhor. Estamos às vezes tão distante ao ponto de gritar, Senhor. Mas nesta noite, Senhor, a Tua mão sustenta a minha mão e me faz voltar naquela barca, não mais sozinho, mas a Tua presença. Porque assim como Moisés lá no livro do Êxodo, Senhor, nós queremos declarar nessa noite: se a Tua presença não estiver, Senhor, não existe travessia. Não existe travessia, Senhor, porque só o Senhor pode acalmar toda a tempestade da minha vida.